trocando um pouquinho de assunto aí, estamos acompanhando aí esse momento tenso que o mundo está vivendo, né? Muito. Começou aí né? Agora, 3, 4 dias atrás, essa guerra aí lá no Irã, né? Estados Unidos, Israel e tudo mais, né? E guerra sempre tem várias. Tem toda a parte militar, papo geopolítica e não sei o quê, mas tem toda uma parte humana nessa parada aí, né? Tem o lance da gente acompanhar tudo isso daqui. Será que nós estamos longe ou não? Porque embora são todos seres humanos, né? Como que a gente acompanha isso? Né? Um ser humano ali, esse sofrimento do ser humano e toda essa exposição que tem hoje, toda a parte ética dessa parada toda, o lance das narrativas, porque é um lado que informa, só que informa até um certo ponto, porque não pode informar muito, porque senão o outro fica sabendo e tal. Como que o senhor vê todo esse cenário aí se montando aí na cabeça do ser humano, o ser humano que reflete isso com o que ele olha para aquilo ali e fala, e agora? Sem nem tô entrando na parte econômica, que o preço do petróleo está subindo, nem nada disso. Claro. Nessa parte aí mesmo humana da... Olha, eu penso sinceramente que há um grande ponto de interrogação, assim, sabe, de não saber direito o que dizer, uma espécie de constatação de uma certa ignorância em si mesmo, que é, pelo menos para nós na filosofia, muito positiva no primeiro momento, né? No final das contas, nós estamos tendo, digamos, ciência dos fatos por narrativas que são feitas na nossa sociedade. E na nossa sociedade, uma boa parte das pessoas, sejamos francos, não tem muita ideia nem de onde fica direito o tal do Irã. Né? Assim, Isso é uma coisa interessante. Eu acho que chegaram a fazer uma pesquisa pedindo o pessoal apontar onde fica o Irã. As pessoas nem sabem onde fica. Bom, então eu não chutei tão errado não. assim. Mas eu chutei tão errado assim. Bom, e naturalmente estamos aí à mercê de argumentos condenatórios da iniciativa norte-americana, argumentos de defesa da iniciativa norte-americana, destacando as mazelas internas de um regime autoritário iraniano e portanto, que bom que isso vai mudar no final. É um mecanismo quase que de salvação do povo iraniano, enquanto outros enfocam a questão da soberania, a questão de que o outro país não tem nada com isso, que cabe a quem está lá dentro resolver os problemas de quem está lá dentro. Caso contrário, vamos então usar os mesmos argumentos e autorizar a invasão de qualquer país, porque em qualquer país é possível encontrar uma injustiça à la carte. Sim. A começar pelo nosso. Verdade. Começar pelo nosso. Então, o que eu penso é que há uma complexidade de argumentos, mas o primeiro degrau que eu gostaria de destacar nessa história toda é que qualquer guerra, ela é, por si só, indicativa de um fracasso. E que fracasso é esse? É o fracasso da política, no seu sentido com P grande. Né? E por quê? A política ela é um modo racional, coletivamente chancelado, de regulamentação de conflitos e, portanto, a política conta com esta possibilidade de legitimar certas soluções que darão episodicamente a vitória para uns, a derrota para outros, tenta no ano que vem, e esse que perdeu aceita que perdeu, aí ele volta no ano que vem para tentar, e a política, ela, de certo modo, chancela uma certa distribuição de troféus para pretendentes muito mais numerosos do que os troféus em disputa, como costuma acontecer. Tá? Então, vamos imaginar, para você que está me acompanhando, vamos imaginar que haja milhares e milhões de pessoas ávidas para ter uma vaga na universidade pública onde nós estudamos. Bom, o número de vagas é menor do que o número de pretendentes.
Portanto, há mais gente desejando do que meios de satisfazer esse desejo. Aqui entra a política. A política é um modo racional, entendido por mais ou menos justo, de resolver esse problema. Quer dizer, alguns terão, outros não terão. Até porque, se fosse como uma festa de aniversário com 10 crianças, você divide o bolo em 10 pedaços e você resolveu o problema da mãe. Só que as vagas na universidade não tem como dividir desse jeito. Então, alguns vão ser aquinhoados, outros não. Agora, qual é o jeito? O jeito é esse que nós conhecemos aí, de Enem, FUVEST, etc. Muito bem, será criticável o quanto for, porque qualquer procedimento será criticável, mas quem perdeu tenta o ano que vem e quem perdeu não vai achar pertinente, né, se armar para sair atirando contra. Invadir lá para matar aqueles que estiverem fazendo a sua matrícula no primeiro dia de aula. Então, veja, isto é o sucesso da política. A política, ela convence o derrotado de que a derrota alguém tem que perder e que numa próxima ocasião é possível que o resultado seja de outra natureza. Ora, o que é a guerra? É quando o cara pega e fala, viu, esse negócio aqui de resolver essa parada no Enem ou na FUVEST não vai rolar mais, entendeu? Isso aí é uma grande sacanagem, por quê? E ele poderá dizer... Porque quem pagou escola de 10, 15 pau por mês, playboy, filho de coisa, tem mais chance de estudar sobre a Revolução Francesa do que eu, que fui para uma escola pública onde o professor não chegou nesse ponto. Então, não tem justiça nenhuma em eu fazer a mesma prova que esse cara, se eu não tive condição de estudar o que ele estudou, mas nem perto, entendeu? Então, agora isso não vai mais funcionar assim, entendeu? Nós vamos resolver na porrada quem é que vai... ocupar as vagas. Entende? De uma certa maneira, esse é o fracasso da política. A política, ela existe até o momento que a guerra começa. A guerra começou, a política fracassou. Ela deixou de existir. Então, claro está que quando a gente assiste a, digamos, proliferação de focos bélicos, o que a gente está assistindo, antes de mais nada, é uma espécie de fracasso da política em cascata, em dominó, como se você fosse derrubando as peças uma a uma. E aquilo que chamam de escalada da guerra, na verdade, é a hecatombe progressiva da política. Né? Na mesma... É só derrota atrás de derrota, né? Derrota atrás de derrota, né? Então, nesse sentido... que fique claro, nós aqui na nossa sociedade temos jeitos muito diferentes de entender o Brasil ideal, temos jeitos muito diferentes de conceber a sociedade que queremos para nós, temos, enfim, que o pessoal chama aí de polarização, etc. Mas aqui ainda ganhou um, o outro foi para casa, ganhou o outro, o primeiro foi para casa, etc. Isto é o sucesso da política, em que pese, né? É a coisa, mas foram para Paulista e tal. Então, veja, o que nós estamos observando, né? Que quando uma força, né, geopolítica resolve brigar aqui, anunciar que vai brigar lá, anunciar que vai intervir ali, já está previamente dizendo o seguinte: não me venha com a sua churumela política internacional, porque eu não quero nem ouvir mais. Eu vou, né, como foi dito, nós temos o mais bem armado exército do planeta e aonde a gente entrar, a gente vai ganhar. Tá certo? Então, por que eu vou submeter essa hegemonia militar a um crivo de argumentação, se na argumentação eu posso perder? Não, eu vou logo direto ao assunto, eu vou resolver isso. Agora, que fique claro, há aqui um problema interessante a considerar, porque quando você exerce uma dominação, ou seja, exerce sobre o outro algum tipo de poder onde a vida do outro acaba dependendo um pouco da sua vontade, né? Quase sempre essa dominação será tanto mais eficaz e consolidada quanto menos ela precisar ser explicitada, certo? Ela será entendida como legítima quando o próprio dominado sair em defesa
da sua posição de dominante. E isso é muito comum, não? Quem tem que mandar é ele. É ele que sabe, é ele que entende. Sim, Ele... sim. Há N mecanismos legitimadores de uma situação de poder. Ora, na hora que você precisa sair para a briga, é porque os velhos e bons mecanismos legitimadores da dominação já não estão Funcionando, né? em efeito. Né? Se algum dia eu dominei pela indústria cultural, se algum dia eu dominei por Hollywood, se algum dia eu dominei pelo McDonald's, se algum dia eu dominei... Hoje eu estou precisando bater para o cara entender que eu sou mais forte. E isso pode ser, sim, um sinal de uma certa fragilização da posição hegemônica. Entendi. Não é fácil, não. E porque entra também, né, nessa parte aí, né? Em toda guerra entra toda essa parte ética também, né? E tudo, né? Qual que é o limite aí, né? Ah, mas pois é. Se você imaginar, né? Rapaz, isso aí é um imenso problema, né? Porque quando nós vamos para a guerra, nós já vamos escorados numa premissa: vai ganhar o mais forte. Ah, sim. Né? Bom, então, os limites éticos tenderão a ser respeitados quando a sua infração não for absolutamente necessária para que o mais forte vença. Mais ou menos assim. Uma força nuclear como a Rússia, uma força não nuclear como a Ucrânia. Então vamos fazer uma guerra convencional. Então, eu combino com você, a guerra é convencional. Enquanto eu estiver ganhando, tudo bem, vamos no convencional. A hora que você me aborrecer, eu falo: malandro, é o seguinte, eu tenho que ganhar essa coisa de qualquer jeito. Eu vou... Então, quer dizer, você vai usar até o talo todos os teus recursos para fazer prevalecer a tua condição. Ninguém perde levando bala para casa. Né? Então, nesse sentido, falar em ética num cenário de guerra, bandeira branca, né? Não sei o quê, aí não pode atacar porque não sei o quê. Olha, a história absolutamente mostra que na hora que o calo aperta, é no limite. Mas o que você acha que faz, por exemplo? Você pega a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, que é uma guerra, porque essa de agora a gente não sabe quanto tempo vai durar. O pessoal espera que ela seja rápida, mas a gente nunca sabe. A Ucrânia com a Rússia, o pessoal imaginava que fosse rápida também. E está aí se arrastando há 4 anos, né? Pois é. E você acha que teve uma certa, vamos dizer assim, uma certa ética do Putin de não... Cara, eu posso acabar com essa guerra a hora que eu quiser, mas não vou. Não. Não tem, né? Não. Quer dizer, sei lá, mas veja, já que você me perguntou, eu vou dizer o que eu acho. Ética do Putin, assim... Não pode falar que ele é um cara ético aí. Podia ter detonado. Me parece alguma coisa como sair para dentro, né? Ou subir para baixo. Uma espécie de impossibilidade lógica. Mas o que eu penso? Ora, por que eu não usei ainda tudo que eu posso usar? Então eu faço um cálculo. Sim. Isso não é ética, é cálculo. Se eu meter uma bomba na Ucrânia, de fato a guerra acaba mais rápido. Mas aí eu abro um precedente, eu inauguro uma guerra que eu não tenho condição de saber se eu vou sair vencedor dela no final, que será uma guerra em outro patamar. Então, é melhor eu ficar aqui dando tiro para cá, tiro para lá, queimando a minha sucata de guerra convencional, etc e tal, e dizendo para o mundo inteiro: eu tô brincando com o cara aqui, não vê? Do que... Porque tudo isso é calculado estrategicamente, não, né? E não é o Putin. Ali tem N especialistas que lidam com isso, são formados para isso, né? A Rússia e guerra são coisas que... a guerra faz parte da história. Eles, né, eles estão o tempo inteiro... Então, eles conhecem isso demais da conta. Então, não há que esperar dali nenhum tipo de ingenuidade ou coisa. Não, eu estou indo porque esse é o limite que me é autorizado. Claro que eu posso ir, mas aí eu abro um flanco arriscado para mim, por pra enquanto. Mim mesmo, né? Claro, se precisar... Aí, na hora que
O que não pode acontecer na escalada é o pega para capar, digamos assim, bom, agora que está tudo perdido, nós vamos sair com tudo, né? Sabe aquele, quando o goleiro... Sim, o goleiro vai para a área. O goleiro vai para a área tentar cabecear, isso não dá para chegar, porque o Putin, como goleiro, indo para a área cabecear, é possível que o mundo esteja em grande perigo. Não, isso é mesmo. E porque aí, junto com isso, né, tem essa guerra, essa propaganda, né? A propaganda de guerra também é importante, né? A guerra de narrativas, eu digo. Ah, mas não tem dúvida, né? Porque, no final das contas, o acesso à realidade objetiva do placar da guerra é impossível. Né? Porque a guerra é um fenômeno disperso, complicado, difícil de ser objetivamente mensurado. Então, no final das contas, o que há é uma espécie de resultado provisório antecipado, que é do interesse de uns e de outros alardear a vitória, dado que a checagem é muito pouco provável. É mais ou menos o que acontece quando dois candidatos se enfrentam. Um atacou, o outro defendeu, o outro atacou e se defendeu, um foi bem num ponto, o outro foi bem em outro ponto e tal. E aí, no final, quem ganhou? Uma avaliação objetiva da vitória de um candidato sobre outro só se houve um massacre, senão é muito difícil de fazer. Então, os grupos, eles vão construir o resultado do debate a partir de uma reconstrução narrativa do que aconteceu, dando ênfase a aspectos que são favoráveis ao seu grupo e minimizando os aspectos favoráveis ao grupo adversário. Então há um trabalho mesmo semântico, de construção ideológica do resultado legítimo do debate, que é tão ou mais importante do que o próprio debate. O próprio debate. Porque o resultado ele é definido muitas vezes longe do debate, fora do debate, justamente através do uso desses recursos. Não, isso aí é mesmo.